No vídeo de hoje eu vou ensinar você como que você faz para gerar conexão com a sua audiência. Você vai entender que não é tão complicado assim e você já vai conseguir aplicar hoje mesmo. Vai colocar na prática isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Olá, meu nome é Jonathan, eu falo sobre criação de conteúdo aqui no YouTube e se você quer saber como crescer no YouTube ou no digital, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal, porque eu sempre trago conteúdo e conteúdo bom, hein? Por que é tão importante a gente criar conexões com as pessoas? Quando a gente gera uma conexão, a gente faz com que a audiência queira te acompanhar de uma forma orgânica e não porque eles precisam te seguir, eles querem te seguir. Há uma diferença. Eu vou dar um exemplo muito básico e que talvez muitas pessoas não gostam, mas, por exemplo, existem perfis dentro das redes sociais que compram seguidores para os seus perfis para que quando alguém for entrar no perfil e ver que ela tem muito seguidor. Mas do que adianta você ter aqueles seguidores, aquela audiência, se essa audiência não engaja com o que você faz? Aí você vê um perfil que tem mais de 10 mil, 100 mil seguidores, mas os posts têm 3, 4 curtidas. Os Reels não passam de 100 visualizações. Então você vê que tem alguma coisa de errado aí, porque se você tem 100 mil, 10 mil seguidores, o mínimo é você ter no mínimo a metade de visualização do que aqueles seguidores que você tem. Então não adianta você querer mostrar números, mas de fato o seu conteúdo que você faz, que você gasta tanto tempo estudando, elaborando como que você vai aplicar para colocar na internet e você disponibilizar no seu perfil, não adianta de nada se 3 pessoas vão assistir. A gente precisa gerar uma conexão e essa conexão precisa ser genuína. Como que a gente faz isso? Bom, uma das coisas que é muito importante que a gente traga aqui nos vídeos, quando você vai criar um vídeo, é fazer com que a pessoa sinta como se ela já passou por aquela situação. Então é por isso que eu falo que quando você vai criar um conteúdo e quando você vai criar um conteúdo de valor, é muito importante que você traga alguma história que aconteceu com você, uma experiência que você teve ou qualquer outro tipo de experiência, mas que você conte uma história baseada numa experiência sua ou de uma outra pessoa que é próxima a você, para que a sua audiência escute e de alguma forma ela vai se conectar. Eu vou dar um exemplo. Eu já tive um canal no YouTube onde eu queria falar sobre um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio uma época para o Canadá e quando eu voltei, o meu plano de ação dentro do YouTube era fazer conteúdos voltados ao intercâmbio. Então eu comecei a lançar vídeos falando sobre intercâmbio. E aí eu contei uma experiência que eu tive, que eu passei por lá. Inclusive é a seguinte, antes de eu viajar para lá, o pessoal da agência de turismo ficava falando que eles eram muito receptivos, que eles iam me ajudar e que não sei o quê. E quando eu cheguei lá, eu vi que a situação era totalmente diferente. Claro que teve muitas pessoas boas que me ajudaram, mas na maioria das vezes em que eu pedi ajuda para nativos lá, eles não quiseram me ajudar. Quem me ajudou de fato foram os brasileiros que eu acabei encontrando, porque no Canadá existem muitos brasileiros que vão para lá para visitar, para estudar e para morar, e foi com esses brasileiros que eu consegui resolver algum problema que eu tive ali em questão. Então, assim, eu contei essa história para gerar uma conexão de que não necessariamente a pessoa possa ter ido viajar para ter passado por essa experiência, mas às vezes ela foi para uma outra cidade e ela viu que o pessoal falava que ali era uma cidade que eles eram muito receptivos. E quando ela chegou lá, ela viu que quem ajudou de fato eram pessoas que tinham vindo de fora e que não que nasceram naquela cidade. Então eu tô criando uma conexão. E quando eu digo criar uma conexão, não é que eu quero pegar um público-alvo e atingir essa pessoa. Às vezes você vai atingir todas elas, mas de formatos diferentes. É como eu disse para você, eu vou contar essa história e em algum momento da história o telespectador vai se identificar com você. E quando ele se identifica, ele pensa assim, poxa, ele não é tão diferente de mim, eu gostei dele. Só que isso tudo é inconsciente, o inconsciente dele começa a receber essas informações, a escutar a história que você está contando e automaticamente ele começa a gerar uma conexão com você.
Exatamente o que eu fiz agora. Eu tenho certeza que com essa história que eu contei, vai ter pessoas que já fez intercâmbio e passaram por isso, vai ter pessoas que já fizeram uma viagem e passaram por isso, e vai ter pessoas que não fizeram nenhum dos dois, mas que se sentiram representados de alguma forma. E aí eu tô gerando essa conexão. Então é muito importante que você conte histórias, experiências próprias suas, para que isso gere uma conexão maior com as pessoas. Inclusive exemplos, que é o que eu mais trago aqui dentro do canal. Todo vídeo eu sempre trago um exemplo X para poder explicar para você mais didaticamente como funciona. Os exemplos são muito bons, porque você pode dar um exemplo que talvez a pessoa se identifique com esse exemplo. E aí gera essa conexão também. Mas existem outras formas de você gerar uma conexão e, novamente, no inconsciente da pessoa, sem com que ela perceba que você está gerando essa conexão, e que é muito válido. E depois que eu te disser qual é essa conexão, você vai começar a reparar que muitas pessoas que são grandes dentro do YouTube, dentro da internet, muitas pessoas elas utilizam esse método. O método é você sempre gravar no mesmo local aonde você, no mesmo cenário. Isso gera muita conexão, que as pessoas falam assim, olha, você mudou tal coisa do seu cenário. Elas percebem isso. Elas sempre, por mais que você está gravando um vídeo, elas estão inconscientemente recebendo essas informações do que tem aqui atrás. Se você for ver aqui no meu canal, todos os meus vídeos são exatamente onde eu tô agora. Se você for entrar no meu canal e ver os outros vídeos, todos os meus vídeos são no mesmo cenário. Por quê? Porque eu achei que é um local bom, que fica legal a gravação, mas também para gerar essa conexão com vocês. O formato que eu gravo o vídeo, ou seja, esse formato que eu tô fazendo aqui se chama Talking Head, que é eu sentar de frente para a câmera e falar sobre o vídeo com vocês. Aí existem outros formatos de Talking Head, que daí você vê sempre o microfone da pessoa, que aí já aparece até um podcast. Tem pessoas que gravam vídeos onde elas não aparecem, aí já é um outro formato. E tem pessoas que fazem vídeos que andando na rua, estilo vlog, já é outro formato e gera um outro tipo de conexão. Então, inconscientemente, você está gerando uma conexão porque você grava todas as vezes nesse cenário. E aí, quando a pessoa abrir o YouTube na TV, no celular, quando ela for ver os novos vídeos que lançaram e ver o seu vídeo, vai lembrar o cenário, vai lembrar a cor da roupa que você está usando. É muito importante que você não fuja muito da paleta de cores. Se você entrar no meu vídeo, nos meus vídeos, você vai ver que eu tenho vídeos com a roupa preta e por isso que eu estou utilizando roupa preta novamente. Mas aí eu utilizo outras cores, mas pode ver que não é nada muito chamativo. Então, se do nada eu mudar o cenário e mudar meu estilo de roupa, a minha audiência vai ficar assim, o que aconteceu? Sabe? Não vai se identificar. Muita gente vai deixar de se identificar, porque eu quebrei o padrão que eu construí. E é por isso que é muito importante você ter um padrão editorial, ou seja, saber quais as cores e elementos vão ter no seu vídeo, como que você vai se posicionar perante a sua audiência e também como vai ser a edição do vídeo. Não ficar mudando a edição. Ah, esse vídeo eu não vou ter nada de edição. No próximo vai aparecer um trailer de filme e no outro vai aparecer um jogo. Não faz sentido. As pessoas vão ficar um pouco perdidas. As pessoas vão acabar não entendendo muito bem, vai ficar muito confuso e não vai gerar a conexão que você quer. Então é por isso que você está me vendo sempre sentado aqui com as mesmas cores de roupa, porque passa uma sensação para você. Entende que se você assistiu um vídeo anterior meu e você estava num dia legal, você gostou do vídeo, aplicou e funcionou para você, você vai estar com um sentimento bom. E quando você vê o meu outro vídeo, que eu vou estar com as mesmas cores, no mesmo cenário, sentado da mesma forma, vai te trazer esse sentimento de novo e aí você vai querer assistir o meu vídeo novamente, um novo vídeo. Agora, se eu mudar a thumbnail e tudo mais, vocês vão ficar assim, o que está acontecendo? E eu vou usar agora um exemplo que aconteceu comigo. Eu acompanho um canal de um casal que mora fora do Brasil e eu sempre acompanhei eles nos vídeos de vlog que eles fizeram. E recentemente eles lançaram 2 vídeos em que a capa ela é totalmente diferente. Eu não estava acostumado com aquele tipo de capa. O título do vídeo não me chamou muita atenção e acabou que esses 2 vídeos eu não abri. Pode ser que o conteúdo que esteja lá dentro seja legal, seja
um conteúdo que eu vá gostar. Mas quando eu vi a capa, quando eu vi o título, a capa, aquilo ali me fez com que eu não quisesse abrir porque eu pré-julguei que aquilo ali não ia ser legal, que eu não ia gostar, não era o tipo de conteúdo que eu queria consumir. Entendem como a gente... Vocês precisam entender que o nosso cérebro, ele leva apenas 3 segundos para julgar uma outra pessoa. Então, quando você abre o meu vídeo, e é por isso que é muito importante você ter um padrão e você, de fato, saber se posicionar dentro da internet, porque se nesses 3 segundos você não gostar de mim, o resto do vídeo você não vai ficar. Agora, se você ver, bater o olho, se identificar com alguma coisa que for, você vai olhar pra mim e vai falar assim, em 3 segundos o cérebro vai dizer se você gostou de mim ou não. Isso vale para tudo na vida real. O nosso cérebro funciona dessa forma. E não é porque você... mas eu não julgo. Julga porque o seu cérebro ele faz isso. Ele automaticamente faz isso. Seu subconsciente julga você, julga as pessoas antes mesmo de você parar para pensar. Então entende que tudo precisa estar muito interligado e amarrado. Então agora você está entendendo, agora você entende que para você criar uma conexão, você precisa saber qual é a forma que você vai falar e manter esta forma, como que vai ser, qual vai ser as cores que você vai usar, o ambiente onde você está, qual é a forma que você vai transmitir esse conteúdo e lembrar sempre de contar uma história para que gere essa conexão. E agora, para finalizar, tem mais um truque que eu digo, é como se fosse um gatilho mental, e eu contei isso no meu outro vídeo, onde eu explico você como que você monta um roteiro excelente, sugiro que você vá assistir. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo para você ir lá e assistir como que você faz para montar um excelente roteiro. Não é um bom roteiro, é um excelente roteiro. E eu disse nesse vídeo que no final é muito legal e gera muita conexão, porque meio que você conversa com a sua audiência, de que no final do vídeo você fala assim, olha, para eu saber que você assistiu até aqui, eu vou querer que você comente uma palavra, vou querer que você comente uma frase, porque você viu o vídeo, você vai comentar e você automaticamente vai esperar com que eu curta o seu vídeo, e aí eu vou lá curtir e gerou essa conexão. A pessoa vai pensar assim, caramba, ele viu o meu comentário, ele curtiu, a pessoa se sentiu importante, as pessoas gostam de se sentir importante, seja muito importante ou seja só um pouquinho. Você está dando importância para ela e isso gera conexão. Então, é importante você entender isso. Então agora, se você assistiu até aqui esse vídeo, eu quero que você comente conexão. E aí quem comentar, eu vou curtir esse comentário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer saber mais sobre como crescer dentro do YouTube, como criar conteúdo, sugiro você se inscrever neste canal e também curtir esse vídeo e compartilhar aí com seus amigos que também querem começar dentro do YouTube ou a criar dentro da internet. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá.